você que acredita nisso. Declara então. Eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Só você que acredita que a tua voz será grandíssimo. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Olha que maravilha. Nós vamos fazer você sentar. Mas hoje nós queremos falar, e eu falei aqui quinta-feira, que nós vamos falar sobre essas 3 palavras, a qual este culto, pode tomar assento em nome de Jesus, a qual este culto é titulado. Esse culto é titulado, qual o nome do título desse culto? UFC. Qual o significado? União, fé e conquista. São 3 palavras que, quando eu aprendo a unir elas na minha vida, elas criam um significado muito grande. Não é, nós na vida secular nós conhecemos o UFC como uma disputa de luta, um esporte de luta onde só fica de pé aquele que vence, não é isso? Aquele que se prepara mais, é isso? Aquele que todos se preparam, mas tem um só que vai ficar de pé. Oh, glória a Deus. E aqui não é diferente, só que essa luta é diferente daquela que nós vimos na televisão. Essa luta nossa é dentro de uma visão totalmente diferente. Para o mundo é uma loucura, porque nós acreditamos naquilo que não vimos, mas cremos no mundo invisível, num Deus que ninguém nunca viu, um Deus invisível. Aí muda a história. Então você veio aqui nesta noite e eu quero falar um pouco sobre esse Deus que se manifestou primeiramente nesta letra que nós colocou, que Deus revelou ao coração do pastor Jonathan para criar esse culto do UFC. Essa primeira letra aqui é o U, e ela significa união, ou seja, uma unidade. E a primeira coisa que vai se manifestar de Deus para com o homem é essa união. Não é a sua união para com Deus primeiramente, não, é a união de Deus para com o homem. E eu quero falar um pouco sobre essa união. E quando o homem entende isso, quando nós entendemos isso, se cria uma razão no nosso caminhar, se cria um significado no meu levantar diante daquilo que eu acredito. Porque hoje há muitos fracassos, porque hoje há muitas decepções, porque na verdade está faltando compreender que primeiro Deus se manifestou uma unidade para com o homem. E quando eu entendo isso, a primeira coisa que vai acontecer no meu altar, diga para o teu irmão, no teu altar, no teu altar, o teu coração, a primeira coisa que vai acontecer no meu altar é uma gratidão, é um prazer de querer conhecer mais esse Deus que se manifestou para se unir com a minha vida. Eu ouvi aqui pela boca dos irmãos e da boca do pastor Jonathan sobre Enoque que andou com Deus. Olha, foi Enoque que escolheu? Não, foi Deus que já se manifestou a união para com aquele homem. Todos que deram credibilidade nesta união que Deus se manifestou primeiramente foram homens bem-sucedidos nesta terra. Quem quer ser bem-sucedido aqui nesta caminhada? Todos nós queremos,
Mas existe uma compreensão bíblica que eu e você não podemos ignorar, devemos colocar em primeiro lugar, como o pastor Adriano aqui bem colocou. Qual é a prioridade sua hoje, nesse exato momento? Qual é a prioridade o que você tem priorizado na sua vida? Aonde está o teu coração? Como Deus mesmo disse para o povo que Ele escolheu, olha, usando o profeta, para o profeta falar: olha, esse povo me busca com os seus lábios, com o seu coração, o seu altar está longe de mim. Então Deus se manifestou uma unidade, uma união para com o homem. Agora o homem precisa manifestar também a unidade, a união dele para com Deus. Nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui. Abre a sua Bíblia. E eu quero falar sobre essa primeira letra U. Depois nós vamos falar da segunda, que é a F, que significa a fé. E depois nós vamos falar sobre a C. É C, né? Que significa conquista. Quem é que não quer conquistar aqui? Levante a mão. Quem não quer conquistar? Você não levantou porque você é inteligente. Porque todos nós aqui queremos conquistar algo na vida. E quem faz eu e você conquistar se chama Jeová, o Todo-Poderoso. Mas João, ele deixou algo para nós, mostrando como conquistar, como tomar posse de terras, de territórios. Eita, Bedecalabás. Você sabia que você existe com um propósito divino? Sabia que para cada um de nós existe um propósito de Deus? Valeu. Pedro, você existe porque Deus tem um propósito na sua vida. Oh, glória! Propósito territorial. Oh! Aleluia! Ah, eu vou morar de aluguel pro resto da minha vida porque eu não tenho condições. É porque falta fé, falta unidade. Se você entender que Deus te chamou para se unir a Ele diante do propósito dele, ali tem uma fé não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural. Deus te chamou para você conquistar territórios, aleluia, diante do propósito que Ele tem na sua vida. Glória! Eu creio. Vamos para dentro da palavra. É bom a gente observar a palavra. Abre a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número. Deixa eu ver aqui no meu celular. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4. Para nós começarmos aqui. Então, primeiramente, a unidade ela se manifestou de Deus para com o homem. Olha o que Deus não tinha. Ele não tinha. Se Ele não quisesse se manifestar, Ele continuaria sendo Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele quis se manifestar para o homem, porque Deus tem um propósito. Porque Ele se manifestou para o homem? Porque Ele tem um propósito na vida de cada ser humano. Por isso que se eu e você entendermos isso, a tua vida ela ganha uma razão de você não. Por isso que todos que entendem isso, você vai ouvir na sua caminhada. Talvez você já ouviu pessoas dizendo assim: não, eu parei porque fulano, eu desisti porque ciclano, eu coisei porque eu fiquei sabendo disso. É porque não estava unido com Deus. O coração não estava com essa compreensão. Porque aquele que te une, aquele que se manifestou com unidade com a sua vida, e você agora entende, você vai se unir a Ele. Por que você vai se unir? Porque você é uma pessoa inteligente, sabe que o único Deus Todo-Poderoso se manifestou para você. Mas
Mas nós acreditamos mais no homem. Nós acreditamos, Diácono João, mais no homem do que no próprio Deus. Por quê? Porque o homem eu estou vendo, mas Deus eu não estou vendo. É por isso que é uma loucura. Esse culto do EBC, quando você está sentado aí, está travado uma batalha espiritual tão grande, tentando te paralisar. Hoje foi uma luta do inferno contra a tua vida, mas aleluia, os céus estão guerreando a favor da sua vida. O Deus invisível que você não conhece, que você não vê, mas Ele está agindo ao teu favor. Eu vou melhorar. Ele já agiu ao teu favor. Você só precisa se posicionar diante da unidade com Ele. O seu fracasso não é culpa de ninguém. O meu fracasso não é culpa de ninguém. Não. É porque eu não dei êxito. Eu não priorizei a unidade que Ele se manifestou para mim. Eu não correspondi a Ele. Aleluia. Não é assim? Quer ver uma coisa? O pastor João falou aqui sobre vida conjugal. Quando alguém se manifesta um amor por uma pessoa, ou respeito e a outra não dá, o que acontece? Quando não é recíproco, como é que é? É recíproco. Isso. Quando isso não acontece, o que há um desequilíbrio. Algo vai estar dando errado. Se Deus se manifestou com unidade, mostrando quem é Ele para com o homem, Ele precisava disso. Porque Deus, Ele é Deus sem eu, sem você, sem reconhecimento humano. Ele é Deus, continua sendo, porque Ele é o Todo-Poderoso de eternidade, eternidade Ele é. Mas Ele quis manifestar esta união para com o homem. Agora, o que Ele espera do homem? É que o homem entenda isso. Glória. E se manifesta também, mostrando que está unido diante do propósito dele. Aleluia. E eu não mostro isso com palavra. Eu não mostro isso com tapinha nas costas. Eu não mostro isso. Eu mostro com as minhas atitudes. Que atitude? Fazer igual nós vamos ver o povo. Êxodo, um profeta convocando o povo para ouvir a palavra de Deus. E juntou-se o povo naquela praça. E foi o dia todo Êxodo lendo a lei de Deus, a palavra do Senhor. E o povo não redava o pé, porque o povo estava interessado em se unir diante de uma verdade. Então escute, não é enfadante. Não é enfadante, não é. Quando eu estou bem ou deixa de estar, não. É uma necessidade de estar unido com aquele que eu acredito, com aquele que eu sei que é todo poderoso, que é o caminho, que é a verdade e que nos conduz a uma vida digna nesta terra e por fim nos leva a obter uma vida eterna. Então, quando eu tenho essa compreensão no meu coração, fica fácil. Deus está executando aquilo que Ele propôs para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Como o pastor Adriano colocou aqui, o meu coração, teu coração não pode estar preso a sentimentos. Entenda bem, não distorce o que eu vou falar. Humanos, nós amamos pessoas, mas o meu amor, o teu amor, tem que estar por aquele que é todo poderoso, que é o dono da vida e da morte. Esse sim, o meu coração tem que estar preso a Ele. Olha o que diz a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 6, 10. Vamos ler na tela, todos nós juntos. Vamos aqui, para nós seguirmos aqui. 6, 4.
Como está aí no terceiro tempo. 1, 2, 3. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha que Deus, o Deus Todo-Poderoso se manifesta para um homem, para uma nação, para um povo, dizendo para eles: olha, ouve Israel, eu sou o único Deus, o único Senhor. Então Deus agora se manifesta Com a unidade, mostrando que existe somente um Deus. um Senhor. Quem tem sido esse Senhor na minha e na sua vida? Senhor é aquele que provê nas necessidades. É o Senhor daquela pessoa ou daquela casa que vai prover as necessidades. E muitas vezes o nosso coração se enche de temor diante de uma comunicação, diante de uma palavra que a gente escuta, diante de uma situação que está acontecendo no mundo que a gente vive. O nosso coração se enche de temores, de medo, a ponto não que a gente não possa ter medo, mas o medo não pode paralisar. E quantos muitas das vezes têm medo e o medo paralisa? Por quê? Porque na verdade ainda não colocou o Todo-Poderoso, o único Deus, o Senhor de toda a terra, porque a Bíblia vai dizer que toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude lhe pertence. Então o nosso coração, a minha vida, eu tenho que ter esse entendimento que Deus se manifestou para estar unido comigo, unido com você. A unidade veio primeiramente de Deus para com a nossa vida, para com a vida do homem, não a unidade do homem para com Deus, porque até mesmo o homem não conseguiria. Aí Deus vai se manifestar essa vontade de se unir, mostrando para o homem quem é Ele, se revelando para o homem. Porque escute, alguém se revela para alguém se não tiver a intenção de se unir a Ele. Você não vai se revelar para uma pessoa se você não quer unir-se com ela. Você não vai parar para conversar, você não vai nem trocar ideia. Mas Deus aqui chama o profeta, chama e fala: olha, fala para Israel que eu sou o único Deus, o Senhor de toda a terra, não há outro fora de mim. Então Deus se manifestando, mostrando a intenção de se unir aquele povo, um pequeno povo, um povo insignificante. Então Deus se revelou a você, se revelou a mim, para fazer de mim, de você, pessoas grandes. Não é assim que Ele fez com Israel, não é assim que Ele fez com o povo que Ele arrancou do Egito. Não foi assim que hoje eu e você olhamos para a nação de Israel, que não era uma nação, mas era um povo cativo, e Deus olhou e disse: falou, vou me relacionar a eles, eu vou me unir a eles, eu vou mostrar minha unidade para com esse povo pequeno. Vira para o teu irmão e fala assim: você é pequeno, mas Deus se manifestou a unidade para você. Deus se manifestou a Israel. E quem é Israel hoje? Quem é o povo hebreu hoje? Aleluia. Você conhece a história? Eu quero que você viaje um pouco no passado e olhe para a sua vida, quem era você. E hoje, quem você é. Há tantos anos atrás, quem você era e quem você é hoje. Então a unidade manifestada por Deus para conosco muda a nossa história. Você pode glorificar a Ele, porque a unidade dele muda a história do homem, como mudou de Israel. Agora escute, e a unidade do homem para com Deus? Qual é o exemplo de unidade
colocado aqui, irmãos, hoje, olha aqui para mim, hoje, virou-se moda a pessoa dizer que é crente. Sou servo de Deus. Servo é aquele que serve, é aquele que tem prazer de servir. Outrora nós éramos servos de quê? Do pecado. O pecado nos dominava. Agora quem é servo não tem domínio próprio. Quem é servo não tem domínio próprio. Mas aqui, escute, eu sei que eu gosto muito, mas o Senhor falou que a gente não é mais servo, mas chamou de amigo. Não. Mas dentro desse contexto, dentro de outro, nós somos servos da graça. Certo? Ou seja, eu sou servo para agradecer, para louvar, para obedecer. Mas ele chamou nós de amigo porque o amigo fala para onde vai. Ele falou para onde ia. Ele não ocultou isso de nós. Por isso ele falou: não chamo mais vocês de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe para onde o Senhor vai. Ou seja, ele colocou essa colocação diante de um propósito. Mas todo servo, ele não tem domínio próprio. Quem tem domínio próprio é quem levante a mão. Está vendo? Então nós somos servos do Senhor. Morremos, como Paulo disse, morremos para o pecado. Morremos. Já nos livrou da escravidão do pecado que nos dominava. Agora quem nos domina? Somos servos de quem? Daquele que se manifestou. É por isso que toda ação do servo que é dominado, que é comandado pelo Senhor, vai demonstrar esta unidade a Ele. Lembra do Senhor Jesus? Eu vou aqui pular. Mas lembra do Senhor Jesus? Eu vou ler esse texto, nós vamos ler. Mas lembra do Senhor quando faz a oração sacerdotal, lá em João? Se não me falha a memória, capítulo 17 de João, no Evangelho de Jesus, onde escreveu João. Jesus vai fazer uma oração sacerdotal. E ele vai falar que Pai, se manifeste a Ele para que o amor, assim como nós somos um, eles também sejam um em nós. Olha a unidade. Olha o Filho unido com o Pai. Lembra da oração que Jesus fez quando estava chegando o momento da morte dele? A agonia tomou conta de seu coração. Como homem, ele sentiu a agonia da morte e falou, e foi para um canto orar e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Naquela hora Jesus, ele, se for possível, passa, porque como homem ele sentiu a dor da morte, a agonia da morte. Estava chegando o dia dele morrer, dele se entregar, mas ele como homem sentiu isso. E ele ora: Pai. Ele é tão unido com o Pai que ele sabe que na hora da aflição, na hora daquele momento tão angustioso, ele nos ensinou a estar unido com o Pai para falar com Ele. E a Bíblia diz que Jesus orou profundamente, com tanta força, que ele começou a suar, e o seu suor se transformou em sangue, pela agonia que a carne dele estava sentindo, o interior dele estava sentindo. Mas ele vai dizer: Pai, mas todavia seja feita a tua vontade. Olha o que a unidade leva. Olha o que um homem unido com o Todo-Poderoso, com o Senhor do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o que a unidade leva? É que a vontade dele seja prevalecida. E eu lhe faço uma pergunta nesta noite: tu tem andado unido com Deus?
uma pergunta para nós. Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Ah, pastor, tem pessoas que pensam assim: poxa, mas eu não quero passar por esse sofrimento que Jesus... Claro que você não vai passar pelo sofrimento que ele passou, não, porque ele já pagou o preço. Mas ele passou o que passou, e o inferno pensou que estava vencendo, mas o inferno esqueceu que ele estava unido com o Pai, diante da vontade do Todo-Poderoso. E naquele momento a Bíblia vai dizer que parecia, aliás, nós vamos ver na palavra do Senhor, parecia que o nosso Senhor estava sendo envergonhado, parecia que o nosso Senhor estava sendo como é que eu vou usar a palavra? Oh meu Deus, abandonado, destruído. Parecia, como foi colocado lá em São Paulo, né? Aquela cena horrível de zombaria. Estavam zombando também dele nessa época, dizendo: tu não é o Filho de Deus, tu não é o Todo-Poderoso, se salva. O inferno parecia, estava torcendo, pensando que estava ganhando. É assim na sua vida, na minha vida, às vezes. Parece que estão tirando sarro com a sua vida, com a sua cara. Mas escute aqui uma coisa que eu vou lhe dizer. Quem tem um coração cheio de compreensão dessa unidade, sabe que o peso de glória que está para se revelar na minha, na sua vida. Jesus muito bem sabia que existia um peso de glória no futuro, que ia trazer, aleluia, hoje, este momento que vocês estamos aqui, aleluia, celebrando a presença dele, adorando ele e desfazendo as sombras do adversário da nossa alma. Jesus sabia disso, por quê? Porque ele compreendia a unidade que tem com o Pai no momento que ele estava vivendo aqui nesta terra. Ei, escute, a unidade vai levar você a ter uma convicção e ficar firme diante, ainda que o teu coração se sinta angustiado, mas você não vai de maneira nenhuma tomar decisões precipitadas, porque com certeza você tem uma unidade com o Pai e vai fazer igual o filho. O nosso irmão mais velho fez: Pai, a vontade é essa, a vontade minha é essa, porque eu não aguento, mas todavia seja feita a tua vontade. Só quem pode falar isso é quem entende unidade, aleluia, daquele que se manifestou para se unir com o homem aqui na terra. E essa resposta do homem, mostrando a unidade para com Deus, é se manifestar desta maneira. Quantos hoje, quantos lá atrás falaram que amavam Deus, falaram que não largava Deus por coisa alguma, mas sem entendimento de unidade, sem entendimento de unidade. Posso falar com as palavras que estou unido com Deus, mas as minhas atitudes me reprova diante daquelas palavras que eu falei. Aleluia. Então escute, igreja amada, a união, essa unidade, ela vai trazer uma firmeza. Por isso que Deus se manifestou para se unir com o homem aqui nessa terra. Por quê? Porque o homem precisa dessa unidade de Deus. Agora o homem precisa também demonstrar para Deus que está unido com ele. Como? Obedecendo a sua palavra, tendo prazer, como foi falado aqui,
de estar na presença de Deus. Eu tenho prazer de louvar a Ele. Eu tenho prazer de executar os propósitos dele. Oh, aleluia. Eu tenho prazer, oh glória a Deus, como o jovem Davi. No meio do mato. Ninguém hoje quer entrar no meio do mato. Ou no século XXI, todo mundo quer estar nos palcos, né? Ninguém quer estar lá no meio do mato. Ninguém está vendo. Você já viu que a unidade ela não coloca vaidade no nosso coração. Quando estamos unidos com Deus, a gente tem compreensão. Quem aparece é Ele. Quem é o dono da glória é Ele. Quem faz acontecer é Ele. A unidade nos leva a isso. Glória. Então Deus agora se manifesta para se unir ao homem, para que os propósitos dele sejam estabelecidos através do homem. Obrigado. Aí você vai ver esse jovem lá no meio do mato, esquecido. Hoje, se alguém te esquecer de você ou de mim, o que a gente faz? Chateado. Porque ninguém me viu. Mas a Bíblia vai dizer, olha aqui para mim, presta atenção, olha aqui. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, tem 7 olhos, Deus. E os 7 olhos de Deus percorrem sobre a terra. Ele vê cada detalhe seu. Ele vê cada situação. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele vê dentro dos seus olhos. Ele está vendo aquilo que está sendo formado. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem pessoas aqui dentro que tinha enfermidade se formando, que Deus olhou e você deu a vida. Quem acredita nisso? Da glória a Deus aí. Ué, pastor, então quem tem enfermidade aí vai perguntar a Deus. Vai perguntar a Ele. E Ele, escute, tem resposta para tudo. Todo mal que vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, é não para a nossa destruição, mas para que a glória de Deus se manifeste em nós. Aleluia. Então escute. Esse jovem estava lá. Como é que tem um louvor que diz assim? Esquecido, como é que é? Vai, como é que é? Como é que é? Davi, como é que é? Cante um pedacinho, rapidinho, pra gente não fugir aqui o raciocínio que o Espírito Santo está colocando. Vai, rapidinho aí. Davi estava como? Pode cantar, Pedro, vai, pode ir, deixa o Espírito Santo aí trabalhar. Estava esquecido. José estava esquecido. O meu pastor não me viu, meu líder não me
entende e nem compreende a unidade, a manifestar da unidade de Deus para com o homem. E você vai ver que aquele menino, ele tinha tudo para ir à esforra de seus irmãos. Mas qual é a diferença, pastor, de José para os seus irmãos? É porque José entendia que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o dominador de todas as coisas, estava unido com ele. Lembra que o texto vai dizer: José foi lançado na prisão, mas Deus estava com ele. A unidade de Deus nos faz crescer aonde, presbítero Edson, aonde Ele quer que você vá. Já viu que tem crente que fala assim: esse lugar aqui é amaldiçoado, esse bairro aqui não presta, ninguém cresce aqui. Não cresce enquanto uma pessoa de fé ainda não chegou lá. Glória. Não, todo mundo fala desse lugar. Todo mundo fala desse lugar, que esse lugar não presta. Mas quem disse que existe outro Deus além do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Quem disse que existe outro Deus além do Deus que levantou Israel? Se existe, pode até existir, mas igual a ele não. Ele é o único que do nada faz tudo. Mas então por que não acontece, pastor? Por que não acontece então? Porque eu já sou crente 10 anos, 20 anos, não acontece. Uma palavra tão pequena, e eu quero falar sobre ela agora. Quando eu tenho, deixa eu fechar isso aqui. Quando eu tenho compreensão da unidade de Deus para com a minha vida, eu vou responder a Ele essa unidade também. Com palavras? Com canções? Não. Com atitude. Atitude de obediência, de credibilidade naquilo que Ele falou em sua palavra. Quer ver? Para a gente fechar essa parte aqui de unidade, abre a sua Bíblia em Êxodo. Deixa eu ver, Êxodo. As Jeremias. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui. Eu anotei porque muita coisa e a gente acaba se esquecendo. Malaquias. Lembrei. Malaquias. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar o zoom. Malaquias 2:10. Vai falar sobre divórcio, mas não é nessa questão de casado, homem e mulher. É divórcio do nosso marido, do nosso esposo, que é o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. E ele vai dar esse exemplo, vai usar Malaquias para falar para a nação de Israel. Olha, então ele vai dar uma. Bote aí na tela aí, 2:10. Está aí? Ele vai dar esse exemplo aí. Se você ver mais em cima, Deus vai determinar pelo profeta Malaquias que os filhos de Israel não tomem outras mulheres de outro arraial, né? Ou seja, não cria mistura, né? Se você ver um pouquinho mais em cima, olha aqui para mim, presta atenção. Isso aqui é coisa séria, irmãos. Isso aqui é coisa séria, vai fazer a sua vida, minha vida mudar mais e mais. Vai fazer que você entenda e tenha uma vida abençoada, bem transbordante da bênção de Deus, como nós cantamos aqui, que está lá em Deuteronômio: se atentamente ouvir a voz do Senhor seu Deus e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele te ordenou, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, você não precisa correr atrás de bênção, basta obedecer a palavra de Deus, ter prazer de olhar,
a lei de Deus, prazer de meditar nela e prazer de cumpri-la, fazer cumprir na nossa caminhada. E olha o que ele vai dizer: não temos nós todos o mesmo Pai? Ele faz a pergunta. Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos alevosamente, cada um contra o seu irmão. A jovem Kelly falou, cadê ela daí? A jovem Kelly até falou isso aqui. Eu louvei a Deus, porque Deus vai juntando, né, a liturgia do culto vai se encaixando naquilo que Deus está falando conosco, está fazendo no nosso meio. Aí ele vai dizer assim, vou repetir lá: porque agimos alevosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Então olha aqui uma coisa aqui: Deus se revela ao homem, uma união diante de uma unidade, para que o homem responda a ele diante da obediência daquilo que ele propôs para o homem. É assim que nós vamos responder a nossa unidade para com Deus, é observando os seus ensinamentos, a sua palavra, e fazendo conforme ela nos diz. E esse povo, Deus usa o Malaquias para repreender o povo, porque Deus tinha falado algo para eles e eles fazem o contrário. Então escute. Então não é com palavras, é com ações de obediência à palavra de Deus que nós vamos demonstrar que estamos unidos com Ele. Isso vai levar a uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Nós estamos terminando o ano de 2022, vamos entrar no ano de 2023. Quantos começaram no ano de 2021, mas não conseguiram terminar com a unidade com o Todo-Poderoso? Então, irmão, escute uma coisa: quem você devemos estar preocupado com isso? A única preocupação minha e sua é estar unido com aquele que tem poder de fazer todas as coisas da minha vida e da sua vida. Ou seja, além ainda daquilo que pedimos ou pensamos, Ele tem poder de fazer. Então vale a pena eu estar unido com Ele, vale a pena eu corresponder a essa unidade que Ele se manifestou para nós. Que isso vai levar você a conquistar, vai levar você a ter uma vida abençoada, mais do que já é. Então nós precisamos atentar para isso. E agora eu quero mostrar para os irmãos essa pequena palavra que nos leva a viver uma vida extraordinária, uma vida que está acima, muitas das vezes, dos nossos 5 sentidos. Algo que está muito mais elevado do que os 5 sentidos humanos, que é audição, paladar, tato, qual é o outro? Visão e olfato. Então temos essa fé acima dessas razões humanas, que vai levar você e eu a seguir de uma vida extraordinária que Deus quer que nós seguimos aqui nesta terra. Quer ver uma coisa? É normal, você vai ver um Deus agora tirando um povo lá cativo e levando no meio do deserto, e a palavra de Deus vai dizer que as sandálias deles não rasgaram, não arrebentaram, nem as suas vestes se envelheceram, mas conduziu eles pelo caminho que não tinha nada, mas fez brotar água, cuidou para os nossos sentidos,
Isso é uma loucura. É uma loucura. Mas é esta palavra tão pequena, que traz uma vida extraordinária. Lembra daquele homem que Jesus liberou uma palavra para ele? Jairo, lá no capítulo 8, se me falha a memória, diz João vai escrever o Evangelho de Jesus, e vai dizer sobre esse homem que estava com a filha, e ele disse: não, se o senhor liberar somente uma palavra, se o senhor liberar uma palavra, aliás, o meu criado, né, ele será curado. E Jesus olhou para ele e respondeu: eu nunca vi tamanha fé em Israel igual deste homem. Olha o que uma pequena palavra causa na vida ou de pessoas que você gosta ou que você conhece. Foi o centurião, não foi? Foi o centurião, perdão. Foi o centurião. Aquele homem, ele acreditou tanto, que ele mudou a história de um dos seus criados. Ele mudou. Você pode então, através de uma fé que está acima dos nossos 5 sentidos, mudar vidas, mudar até mesmo a tua situação, a situação daqueles que acreditam. Não foi assim com os heróis da fé, como está lá no livro de Hebreus? Não foi assim com a prostituta Raabe? Foi salva de morrer lá dentro de Jericó, mas foi salva por quê? Porque acreditou, porque teve fé naqueles espias que foi espiar Jericó, acreditou que eram homens de Deus e escondeu eles dentro de sua casa. Então olha o que a fé faz. A fé muda a história. A fé, aleluia, na palavra de Deus muda qualquer situação. Então nós precisamos se agarrar a esta fé que vai trazer a glória de Deus, manifestar a bondade de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que nos rodeiam. É através da sua fé que você pode mudar a região, mudar a vida de pessoas. Olha aqui para mim. Você lembra daqueles homens que Jesus estava realmente dentro de uma casa e a multidão estava rodeada da casa? Ninguém podia entrar. Ninguém poderia entrar porque a multidão não permitia. Não tinha como entrar. Mas agarraram o homem, botaram ele num leito e carregaram ele até em cima do telhado. Amarraram o leito que ele estava e desceram ele. Aquele leito amarrado, não sei se foi no lençol, não sei se foi no corda, mas desceram e botaram ele na frente de Jesus. Quem é que você quer colocar na frente de Jesus hoje aqui nesta noite? Irmãos, escute. É essa fé, essa unidade é que vai trazer a glória de Deus para dentro de você e vai atingir outras pessoas. É essa fé, essa unidade. Quando eu tenho essa compreensão, quando você tem essa compreensão, é que vai trazer a glória de Deus. E uma vez ela manifestada na vida de uma pessoa, no lar de uma pessoa, a história fica rodando.
seguinte: lembra que a Bíblia diz, lembra que a palavra de Deus diz, que você e eu podemos descer à sepultura, encerrar nossa carreira aqui nesta terra, mas as nossas obras continuar falando, vai continuar soando por meio do Espírito. Então você vê que a fé, ela leva a gente a ter uma vida extraordinária da glória de Deus. Está acima dos nossos 5 sentidos. E assim devemos proceder, se inclinar, se posicionar diante desta unidade, diante desta fé. Porque essa unidade, esta fé é que vai mover o sobrenatural de Deus através da sua vida, aonde quer que você esteja. E para nós aqui caminhar para o final, essa letra C é tão pequena, mas de grande significado. Conquista. Além de você ter uma vida através da unidade e da fé, uma vida extraordinária, ele leva você a conquistar. Lembra que eu falei que existem lugares que você precisa conquistar? São territórios que Deus preparou para você mesmo conquistar. Não é ninguém que tem que conquistar, é você. Sou eu. Aquilo que é teu é teu. Aquilo que Deus propôs para a sua vida é para a sua vida. Aquilo que Deus determinou para você é para você. Não é para o teu irmão que está do teu lado. Aquilo que Deus já liberou para você conquistar é para você conquistar. Quem recebeu promessa de Deus aqui? Então você tem promessa. E essa unidade que você carrega, quanto mais você entender ela e valorizar, ela vai fazer você conquistar. Por isso são 3 coisas que não podem se apartar da sua vida, da minha vida. É a unidade com Deus, é a fé em sua palavra, acreditar. Lembra que Jesus disse? Jesus falou para os seus discípulos assim: olha, uma grande multidão estava diante dele e falou: olha, se vós, ele jogou a responsabilidade para as pessoas. Então a responsabilidade não é do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, é sua, é minha, porque Jesus liberou a palavra dizendo assim: olha, se vós creres em mim, como diz as Escrituras. Então ele usou as Escrituras. Se vós creres em mim, como diz as Escrituras, o que ele disse? Qual foi a frase, a outra frase final que ele disse? Como é que é? Rios de água viva fluirão dentro do vosso ventre. E ele dizia isso porque o Espírito Santo ainda ia se manifestar. Então escute, quando eu acredito nisso, quando eu tenho essa unidade e essa fé, eu passo a conquistar aquilo que é direito meu. Mas direito seu e direito nosso, cada um tem que se posicionar para conquistar. Não é o seu irmão e não é você. Nós ajudamos uns aos outros em oração, mas a atitude é sua. Olha aqui, eu gosto muito de falar e lembrar, o Espírito Santo me faz lembrar desse homem. Mas eu vou falar rapidamente sobre os 2 homens aqui. Josué, que foi lá e venceu 5 reis que se juntaram para tomar Gibeão, uma cidade. Eu não vou ler porque senão a gente vai perder muito tempo. E eles se uniram para entrar naquela cidade, uma cidade fortificada, grande, para tomar. E Josué agora estava naquela cidade. Aquela cidade fizeram união com Josué. Olha como é que a união é bom. Quando você faz união com aqueles que têm propósito com Deus. Eles fizeram união com Josué. Josué estava dentro da cidade. E
E eles pediram: olha, se você estiver unido com Deus, o que estiver acontecendo, pode ser o inimigo que for vir contra a tua vida, se você estiver unido com Deus, todos eles vão cair por terra para a glória de Deus. Então escute, Josué agora se levanta, se une com seus guerreiros, com seus valentes, e destrói aqueles 5 reis. Mata aqueles 5 reis que vinha para destruir aquela cidade. Olha o que uma união, a unidade, ela traz para a minha vida e para a sua vida, quando a gente se une com a pessoa certa. Então, primeiramente, se une com Deus. Tenha fé em Deus, que você vai conquistar aquilo que é de direito seu. E Josué, a Bíblia diz que ele possuiu toda aquela terra daqueles 5 reis, porque assim Deus tinha determinado, Deus tinha falado para Josué. Então escute, irmãos e igreja amada, existe promessa lançada sobre a tua vida, e é direito seu você se posicionar, se levantar, acreditar naquilo que Deus falou e tomar posse dos territórios que Deus preparou para você. Outro aqui para nós analisarmos é Caleb. Nós temos uma mania de dizer assim: eu no passado eu tocava muito bem, no passado eu tocava no grupo, e o grupo, né? No passado eu pregava tanto, no passado eu fazia tanto, mas agora. Ei, isso não é conversa daqueles que têm unidade com Deus e que têm fé na palavra de Deus. Isso não é vocabulário para aqueles que creem e têm unidade com Deus. Por que isso? Porque você vai ver um homem ganhando uma promessa com 40 anos, com 45 anos, e agora ele recebe a promessa quando Moisés ainda estava vivo. Deus promete a ele, através da boca do patriarca Moisés. Moisés morre, Josué assume, e passa-se 40 anos. Caleb agora está com 85, mas ele agora chama Josué e começa a revogar, fala: Josué, eu quero a minha herança. Ei, quem tem unidade com Deus nunca vai ter amnésia. Pode chegar aos 100, pode chegar a 90, mas não vai esquecer que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E uma das promessas fundamentais que Deus prometeu para cada um de nós é a salvação eterna. Aleluia. É viver uma vida eterna com Ele. Tem pessoas que têm amnésia novinho, esquece da vida eterna, que essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui, a Bíblia vai dizer: miserável homem que só pensa nessa vida. O máximo é 80 anos, 90, 70 já é fadiga. Só pensa em conquistar aqui, só pensa em ser feliz aqui, se prende o coração aqui, mas esquece que existe uma promessa de vida eterna para toda a eternidade. Ali morar com Deus, estar com Ele, ali ver aquilo que os olhos não viu, ali ouvir aquilo que os ouvidos não viu, ali nem chegou o coração de homem algum. Eu tenho prazer de querer ver isso e manifestar isso na minha vida, que nenhum coração ainda chegou ao coração de homem algum. E aqui eu finalizo diante desta palavra que Josué vai falar que Caleb vai falar para Josué: olha, Josué, eu vou lhe falar por que Caleb toma essa decisão de falar assim com Josué. Porque aquela cidade havia lá gigantes, homens grandes, homens com quase 3 metros de altura, fortes, estavam possuindo aquela terra, moravam lá.
palavra do Deus único e verdadeiro. E Caleb vai declarar para Josué: olha, eu vou lhe falar uma coisa aqui. Antes de você falar para mim que tem gigante lá, que tem famílias de gigante lá, eu quero dizer uma coisa: eu estou com a mesma força, o mesmo vigor, quando eu recebi a promessa há 40 anos atrás. Olha o que é a unidade, a fé leva o homem a possuir, a conquistar aquilo que foi prometido para ele. Então escute, e eu finalizo. Para você e eu conquistarmos, para você que está me ouvindo conquistar, você precisa estar unido em unidade com Deus, em uma fé sobrenatural na palavra dele, que aí você vai conquistar aquilo que ele prometeu para a sua vida. E é dessa forma. Quantos hoje não tem conquistado? Quantos hoje faz projeto, mas não conquista? Não porque Deus não quer, é porque não tem unidade, não obedece a palavra. A Bíblia diz, eu fui falado aqui, precisamos estar amando uns aos outros. Às vezes a pessoa não ama, precisa estar obedecendo o pai e a mãe, às vezes não obedece. Como que vai conquistar algo lá na frente se está quebrando princípios, conceitos eternos? Palavra de um Deus que não muda, é imutável, como diz Hebreu. O mundo que nós vivemos, ele vive, ele gera, roda, você sobrevive debaixo de uma palavra liberada por único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então escute, queridos e queridas, amado de Deus, queremos conquistar nessa caminhada, queremos, mas existem princípios para conquistar as promessas de Deus. Conquistar aí fora, muitos conquistam, mas não a promessa de Deus. As conquistas pequenas, passageiras, banais. Quantos já conquistaram, conquista aí fora, mas não existe mais. Mas Deus quer que você conquiste aqui e permaneça conquistando no futuro bem presente. Você pode aplaudir o Senhor para ele. Pode aplaudir o nosso forte. Porque Deus tem promessa na minha, na sua vida, na igreja. Deus tem promessa lançada sobre o seu povo. Aleluia. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando. Que o Espírito Santo continue revelando aos nossos corações mais e mais a vontade, os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Não se apresse, espera os propósitos de Deus, tendo unidade com o Pai, se esforçando isso, e retribuir essa unidade que Ele se manifestou para nós. Quando? Amando uns aos outros, obedecendo, honrando seu pai e sua mãe. Fazendo assim, tu irás conquistar aquilo que Deus liberou para a sua vida. Não vai te faltar força, não vai te faltar ânimo, seja a idade que você tiver. E a tua visão vai ser diferenciada da visão do mundo. Quantos hoje são levados pela visão que o mundo está tendo? Quantos já mudaram, começaram o ano de 2022 de um jeito, já estão na presença do Senhor, mas com o coração mudado já, com a sua mente mudada, porque o mundo já entrou, o sistema mudando, já mudou a mente desta pessoa. Quantos estão já na presença da casa de Deus, dentro da casa de Deus, com as suas mentes cativas, porque o mundo já cativou a sua mente? Não é assim? Não aceita determinada coisa. Não, você é livre, você não pode aceitar essa determinada
Você é livre para obedecer a Deus, não voz do mundo aí fora. Então a unidade para com Deus nos leva a esse posicionamento, a essa firmeza. Não mudamos, continuando mesmo no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma unidade, no mesmo propósito e conquistando aquilo que Deus liberou para a nossa vida. Que Deus abençoe, que o ano de 2023 seja um ano de compreensão da palavra de Deus sobre a nossa vida, que nós vamos compreender mais a palavra de Deus, porque os dias são trabalhosos. Jesus está à porta para vir buscar a sua igreja, e a Bíblia já vai dizer: quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé nela? Será que quando Jesus se manifestar, vai se achar fé ainda nos seus filhos? Quantos fracassando na fé? Quantos se apostatando da fé? Que nesta noite você e eu viemos se posicionar e se firmar mais ainda nesta fé sobrenatural que nos leva à salvação. Amém? Deus abençoe. Quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus, passar para o pastor Jônatan, e você pode aplaudir o Senhor Jesus.